Bom, pessoal, então vamos continuar aqui com a aula, tá? Aqui, então nós vamos entender como que um roteador funciona de fato, tá? Bom, nessa figura eu tenho duas redes, tá? Eu tenho duas redes. Eu tenho a rede aqui, vamos dizer, a rede azul, e eu tenho a rede vermelha, tá? A rede azul, o IP dela é, eu vou escrever aqui com texto para ficar melhor. A rede dela é 192.168.1.0/24. Já a rede vermelha, o IP dela é 192.168.2.0/24. Bom, são redes separadas fisicamente, tá? Então aqui eu coloquei, na verdade, um retângulo aqui branco, né, para cortar a conexão, mas elas são redes separadas, tá? Então esses dois suítes não estão conectados entre si, tá? Então esse computador pode conversar com esse computador e esse computador pode conversar com esse computador aqui, tá? E bom, aqui eu tenho o IP deles também, né? Então 192.168.1.1, 192.168.1.2, né? E aqui desse lado, o 92.168.2.1 e o 92.168.2.2, tá? Bom, então, como eu havia mencionado anteriormente, para eu conectar essas duas redes aqui e permitir que um computador de uma rede possa conversar com um computador de outra rede, é necessário um roteador. Um roteador. Tá? Então, só para deixar claro que se eu viesse aqui e conectasse esses dois switches através, por exemplo, de um cabo crossover, um cabo cruzado, né? Mesmo assim, esse computador daqui não poderia falar com esse computador daqui. Por quê? Porque eles estão em redes lógicas, em redes IP diferentes. Tá? Esse aqui está na rede 192.168.1.0 e esse daqui está na rede 192.168.2.0. Então, simplesmente conectar os switches com cabo crossover não vai funcionar, tá bom? Não vai funcionar, porque eles estão em redes diferentes, tá? Em redes IP diferentes. Bom, então, como vocês já devem estar adivinhando, para eu conseguir conectar essas duas redes, eu vou precisar então de um roteador, tá? Então é o que nós temos aqui, mas na verdade aqui nós temos dois roteadores, tá bom? Então nós temos aqui, tá, é só uma questão de nomenclatura, tá? O router 0 e aqui nós temos o router 1. Router 1. Tá? Então, esse router 0, ele está localizado aqui, né, vamos dizer assim, nas instalações prediais da rede azul. Nas instalações prediais da rede azul. E esse router 1, esse outro roteador, está instalado nas instalações prediais da rede vermelha. E aí, eles estão, a gente chama aqui, né, que eles estão na borda da rede, tá? Porque após ele, a rede termina, né? Então a rede está aqui dentro. Na outra interface aqui dele, a rede já não é mais a rede vermelha, tá? Bom, e percebam também que entre os roteadores, deixa eu mudar a cor aqui, entre os roteadores nós temos uma rede também. É uma rede ponto a ponto, tá bom? Então vamos colocar aqui uma rede ponto a ponto. O que é uma rede ponto a ponto? É uma rede composta
por dois dispositivos que estão conectados diretamente entre si, tá? Então, ao todo, nessa figura, nós temos três redes, né? Nós temos aí a rede azul, nós temos a rede vermelha e nós temos a rede entre os roteadores, tá bom? Essa rede entre os roteadores, percebam que ela é uma rede intermediária, né? É uma rede para oferecer suporte à comunicação entre essas duas redes, tá bom? A rede azul e a rede vermelha. Bom, vamos prosseguir aqui, tá? Então, quando eu tenho uma comunicação dentro da mesma rede IP, né, a comunicação ali ela vai passar pelo switch, né, por todo aquele processo de descoberta de endereço MAC através do protocolo ARP que nós já estudamos, tá? Mas o importante é a gente entender que a comunicação dentro da mesma rede ela se dá através do switch. Não existe envolvimento do roteador, tá bom? E esse tipo de comunicação, pessoal, nós já estudamos na aula do switch, tá? Então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui em relação a ele, tá bom? Agora, vamos imaginar, então, ainda nesse cenário aqui, vamos imaginar que esse computador aqui deseja comunicação com esse computador aqui, né? Como que vai ser feito, então, essa comunicação? Né? Por onde que o pacote vai fluir? Como que ele vai fluir? Né? Vamos prestar atenção aqui, então. Então, no caso de redes diferentes, como é esse caso aqui, a comunicação, esse computador aqui, ele vai encaminhar o datagrama, ele vai encaminhar o pacote de dados para o roteador. Por quê? Porque o roteador é um equipamento que está conectando aqui com a outra rede, né? Então tem conexão física com ele, mas ele é um equipamento que sabe entregar esse datagrama. Tá? Ele sabe alcançar a rede vermelha, tá bom? E como que o roteador vai fazer isso? Como que o roteador vai fazer isso? Então, percebam esse roteador aqui, tá? Eu vou puxar ele aqui para cima, tá? E vou fazer um desenho dele aqui maior. Esse roteador aqui, se vocês analisarem, ele tem duas interfaces. Então, cada bolinha verde aqui é uma interface, tá? Então, eu vou desenhar a bolinha aqui. Então, ele tem uma interface aqui e ele tem uma outra interface aqui. E cada interface do roteador possui um endereço IP, tá bom? Então, essa interface aqui, tá? Tem que possuir um endereço IP e essa outra interface aqui tem que possuir um outro endereço IP. Então, cada interface tem o seu próprio endereço IP. Quais são os endereços IPs desse roteador aqui? Vamos analisar. Então, essa interface aqui dele possui o IP 192.168.1.3/24. Então, essa interface aqui do roteador faz parte da rede 192.168.1.0/24. Então, percebam o quê? Que essa interface aqui dele está conectada aqui nessa rede, na rede 192.168.1.0. Então, existe conexão física e existe conexão lógica, porque ele faz parte da mesma rede. Então, ele é como se fosse um outro dispositivo na rede. Como se fosse, não, ele é um outro dispositivo dentro dessa rede. Tá? Vamos analisar esse outro roteador aqui agora. Ó. Essa interface aqui dele, essa interface aqui, né, ela está conectada fisicamente aqui na rede. Vamos escrever aqui o IP dela, 192.168.2.0/24. Né? Existe conexão física aqui
E o IP da interface que está conectado aqui é 192.168.2.3/24. Então, esse IP aqui, esse IP, né, pertence a essa rede. Pertence a essa rede aqui. Tá? Então, percebam que ambos os roteadores possuem interfaces conectadas aqui nas redes, né, 192.168.1.0 e na rede 192.168.2.0. Então eles estão conectados aqui. E agora vamos analisar a rede ponto a ponto aqui entre eles. Tá? Então essa rede aqui, né? Então nessa rede, né, nós temos também duas interfaces, uma para cada roteador, tá? E essa rede aqui, né, olha só os IPs aqui dela, né? Dessa interface é 200.0.0.1/24 e dessa outra interface aqui é 200.0.0.2/24. Então, o IP dessa rede aqui, vamos escrever ele aqui em cima, o IP dessa rede aqui é 200.0.0.0/24. Tá? Então, essa rede é uma rede intermediária entre essas outras duas redes aqui. E os roteadores possuem interfaces IPs válidos dentro dela. Tá bom? Então, vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir aqui. Então, quando esse computador deseja conversar com esse computador aqui, computador de outra rede, ele vai encaminhar o datagrama para esse roteador. Ele vai encaminhar o datagrama para esse roteador. E aí, nós vamos dizer que esse roteador aqui, esse roteador, é o roteador gateway padrão ou default gateway. Tá? Então vamos fazer aqui mais um. Deixa eu apagar esse desenho aqui. Nós vamos dizer que esse roteador, então, é o gateway padrão, ou em inglês, né, default gateway dessa rede aqui, dessa rede. O que é gateway em inglês, pessoal? Gateway é portão, portão ou portal, tá? Então a tradução de gateway, portão ou portal, tá? Então imaginem que para esse computador aqui, para o pacotinho que esse computador está gerando, sair da rede, ele tem que passar por um portão, por um portal que é a divisa dessa rede. E quem que é esse portão? É esse roteador aqui, tá? Então, sempre que esse computador aqui deseja comunicação com um dispositivo de outra rede, ele vai encaminhar para o gateway padrão dele, para o gateway padrão dele, que é esse roteador, tá bom? Quem é o gateway padrão, por exemplo, desse outro computador aqui? É o mesmo equipamento, né? Então percebam que só existe uma única saída para essa rede. Então, tanto para esse computador, tanto para o PC2 quanto para o PC0, né, o gateway padrão é esse computador aqui. Desculpem, é esse roteador aqui. Já do ponto de vista dessa rede aqui, ó, da rede vermelha, né, quem é o gateway padrão, por exemplo, do PC3? O gateway padrão dele é esse roteador aqui, o router 1. É o router 1. Né? Então, sempre que esse computador quiser mandar um pacote com destino a essa rede, ele vai encaminhar para o gateway padrão dele, que é esse roteador aqui. E esse é o mesmo caso desse outro computador aqui. Sempre que ele quiser encaminhar um pacote para fora da rede, ele vai encaminhar para esse roteador aqui, que é o roteador padrão dele, que é o gateway padrão dele, tá? E, bom, o gateway padrão, pessoal,
é um parâmetro, é uma configuração que eu preciso fazer em cada computador da rede. Então, eu tenho que vir nesse computador e configurar o gateway dele, nesse computador e configurar o gateway dele, nesse computador e configurar o gateway dele, e nesse computador configurar o gateway dele, tá? Então, eu venho aqui nas interfaces de rede do dispositivo, tá? No caso do Windows, né, aqui na interface gráfica, e vai ter uma opção lá, Gateway Padrão. Gateway Padrão. E aí eu vou informar o endereço IP do gateway. O endereço IP do gateway. No caso do Linux é a mesma coisa, só que ao invés de informar de maneira gráfica, que nem aqui no Windows, eu vou informar através de um comando, tá bom? Então aqui, por exemplo, tem um comando de configuração, router add default GW, esse GW de gateway, 192.168.0.1, né, o IP do gateway. Né? Obviamente eu tenho que prestar atenção e verificar qual é o gateway, o IP do gateway, tá? Então, é correto eu falar que esse equipamento aqui, esse equipamento é o gateway dessa rede, tá? No entanto, é mais correto eu falar que essa interface aqui, ó, essa interface aqui é o gateway padrão dessa rede, tá? E no caso desse roteador, é mais correto, é mais refinado eu dizer que essa interface aqui é o gateway padrão da rede. É uma coisa óbvia, né, gente? Esse roteador tem duas interfaces. São duas. Por onde que o pacotinho vai sair? Por aqui? Ele vai sair por essa aqui ou ele vai sair por essa aqui? Ele vai sair por essa interface, né? Então, essa é o gateway padrão da rede. Tá bom? O gateway padrão, pessoal, se ele não está configurado corretamente, significa que os computadores não têm acesso às redes externas, tá bom? No caso aqui, né? Por exemplo, esse computador aqui. Se eu não configuro o gateway nele, tá? Ele não sabe que ele tem que mandar para esse roteador aqui quando ele desejar mandar uma comunicação externa aqui para essa rede, por exemplo. Então, ele perde comunicação com a rede externa, tá? Do ponto de vista de internet, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando você está lá com um computador de um usuário, né? E esse computador, por exemplo, não está acessando a internet, pode ser que o problema seja por conta de um gateway mal configurado. Então, na hora de eu configurar o gateway, eu configurei um endereço IP errado. Aí ele não vai ter comunicação com as redes externas. Não vai ter comunicação com a internet. Tá bom? Isso é muito importante. Tá? Então, gateway mal configurado, tá? Vai impossibilitar que o computador acesse a internet. Tá? Bom, e como que os roteadores eles funcionam internamente dentro deles? Então, eu falei no comecinho da aula que os roteadores eles funcionam como placas de trânsito, tá? Então, como é que funciona? O pacotinho ele chega aqui nesse roteador, nesse sentido aqui, ó. Então, ele chega aqui nesse sentido, tá? E, bom, aqui tá fácil, né? Nesse caso aqui tá fácil, por quê? Esse pacotinho, ele pode ter destino à rede vermelha, essa rede aqui, ou ele pode também ter destino a essa rede intermediária aqui, tá? Então, dentro desse roteador aqui, existe, entre aspas, uma tabela, tá? Entre aspas não, né? Existe dentro dele uma tabela de roteamento, e essa tabela de roteamento, ela é similar à placa de trânsito, tá bom? Ela é similar à placa de trânsito. Então, essa tabela de roteamento ela é composta por três campos. Eu tenho a rede de destino, eu tenho o next hop, então a rede de destino, né? O next hop, e eu tenho a interface.
interface, tá? Então, olha só que legal. Quando um pacotinho chega lá no roteador e esse pacote tá lá, ele tem lá o campo de endereço D 192.168.1.1/24 para 192.168.2.1/24. Então tá lá endereço de destino e endereço de origem, né? O que o roteador vai fazer? O roteador ele vai analisar esse campo aqui, ó, para quem que é o pacotinho? Ah, o pacotinho é para a rede 192.168.2.0, né? Então essa rede aqui é a rede 192.168.2.0/24. E aí o roteador ele vai olhar na sua tabelinha de roteamento se existe alguma entrada para essa rede. Então aqui no caso existe, né? Ó. Então existe uma entrada para a rede 192.168.2.0/24. E o que ele tem que fazer quando tiver uma entrada para essa rede? Então, que ação que o roteador tem que fazer? Tá? Então aqui, né, nesses outros dois campos, está listado a ação que ele precisa fazer. Então, aqui indica que o roteador ele precisa encaminhar o pacotinho, encaminhar o datagrama, aqui no caso, encaminhar o datagrama para esse IP aqui, ó, 200.0.0.2, através da interface Fast Ethernet 1/0. Então, só vou voltar na figura aqui em cima, tá? Eu vou dar uma limpadinha aqui, para ficar mais fácil de enxergar. Vou dar uma limpada aqui. Beleza. Então, quando eu tiver destino a essa rede aqui, o roteador, esse roteador aqui, né, ó, então deixa eu colocar com uma outra cor aqui, esse roteador aqui, ele vai encaminhar aqui o quadro com destino a essa interface, que é ó, a 200.0.0.2. 200.0.0.2, tá? Que é essa interface aqui, né? 200.0.0.2. Então ele vai encaminhar para cá. Por que ele vai encaminhar para esse IP? Porque esse roteador aqui sabe chegar nessa outra rede. Então ele vai encaminhar para essa interface através da interface Fast Ethernet 0, Fast Ethernet 1/0, né? Então a interface Fast Ethernet 1/0 é essa interface aqui, né? Eu vou colocar o nome abreviado dela, ó, FA 1/0, tá? Então ele vai encaminhar através dessa interface para essa outra aqui, para esse IP aqui, tá? Hop em inglês, hop é salto, bom? Então aqui é como se eu tivesse um salto aqui, ó, um salto para encaminhar para cá. Então o próximo salto, o próximo destino é essa interface aqui, tá? Então quando chega nesse roteador aqui, o que esse roteador vai fazer? Ele vai encaminhar para o computador de destino, né? No caso é esse aqui, né? A flechinha está indicando para cá, mas poderia ser esse daqui também. Ele vai encaminhar para o computador de destino através do switch. Então ele vai encaminhar aqui como se fosse um equipamento, né, da mesma rede. Tá? Então, pessoal, aí está a função do roteador. Tá? Receber o pacote por uma interface e encaminhar para outra interface. É bem simples. E ele vai escolher qual é a outra interface com base na tabela de roteamento.
roteamento, tá? Então a tabela de roteamento é a placa de trânsito do roteador, tá bom? É a placa de trânsito que vai indicar por onde que os pacotes precisam ir. Toda a inteligência do roteador, pessoal, está em definir bem essa tabela de roteamento aqui, tá? Está em definir bem ela, tá? Preencher essa tabela de roteamento e utilizar essa tabela de roteamento aqui, tá? Então, essa tabela de roteamento, se ela estiver mal configurada, os os datagramas, eles não vão fluir pela rede, né? Pelas redes com sucesso, tá? E bom, como que eu preencho a tabela de roteamento? Como que eu configuro essa tabela de roteamento aqui em um roteador? Existem duas formas. Ou eu faço o preenchimento estático, tá bom? Aqui por estático eu digo manual. Então eu, como administrador de redes, vou lá no roteador, acesso ele e configuro ele manualmente. Isso é uma rota estática. Ou eu utilizo um protocolo de roteamento, tá? Para configurar para mim de forma automática essa tabela, tá? Protocolo de roteamento. Então, ou eu faço manualmente, ou eu deixo na mão de um protocolo de roteamento. Por exemplo, aqui os protocolos são OSPF, BGP, RIP, tá? EIGRP, são todas siglazinhas para nomes de protocolos de roteamento, tá? Durante as aulas, nós vamos focar aqui no roteamento estático, tá? Ou seja, nós vamos definir manualmente as nossas regras, tá bom? O que acaba sendo, vamos dizer assim, dando mais poder administrativo para o administrador da rede, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Aqui é para a gente ter uma ideia inicial dos roteadores. Aliás, pessoal, só mencionar um detalhe, isso daqui, ó, né, são duas redes distintas, as duas redes foram interconectadas. Isso é uma internet, tá bom? Isso é uma internet. Vamos dizer assim, é um embrião do que nós conhecemos por internet, tá, gente? Tá? Mas já é uma internet, porque são redes interconectadas. Bom, na próxima aula, nós vamos começar a configurar os roteadores em um nível prático, tá? E aí tudo vai ficar muito mais claro, né, para vocês. O importante é a gente ter essa noção inicial, né, para a gente poder fazer a prática depois, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima.